Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para falar sobre o pós-jogo daquela drástica, né, eliminação nos pênaltis aí pela LDU na Sul-Americana. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de dar o seu like. Dá o seu like aí, comente, compartilha. A gente agradece aí do fundo do coração. Aponte a câmera aí do seu celular, vai diretamente no QR Code aí no nosso Instagram, lá para vocês terem informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, o futebol feminino, tudo que você precisa está lá. E também vai no nosso TikTok, lá para vocês tem lá vídeos, cortes, também tem vídeos lá sobre as glórias eternas do São Paulo, importantes lá no nosso TikTok, a gente coloca lá informações para vocês também, beleza? E é isso. Bem, começando a falar, né, Japa, é uma coisa que eu acho que precisa ser dita, né, porque você comentou isso no outro vídeo e a gente tem que falar. O Morumbi não ia salvar toda hora, e é o que aconteceu. São Paulo, né, nessa campanha, ou nessas campanhas, ele parece aquele aluno de faculdade que toda matéria ele faz exame. Ele vai mal, mal, aí no exame ele tenta recuperar. Mas chega lá no segundo, no terceiro semestre, não recupera. Aí pega DP. E aí o negócio começa a virar ruim. Então, São Paulo é isso, né? O primeiro jogo, eu acho que condenou um pouco a situação, né? Podia ter sido pior no primeiro jogo. Sim. Ontem, sinceramente, o que eu achei, principalmente no primeiro tempo, eu vi, né? Depois eu vi o jogo, tal. Depois a gente começa a pensar e relacionar coisas. Parecia muito o jogo do São Paulo contra o Del Valle. Parecia. São Paulo vai, sabe? Time morno, não Frio, parecia que estava decidindo alguma coisa. né? No Exatamente. segundo tempo que deu uma, sabe? Depois da expulsão do cara lá, mas mesmo assim, não fez pressão, não foi uma coisa assim que você fala assim, nossa, a LDU sofreu. Não, os caras jogaram na deles e tal. E aí, outra coisa que eu falei, né? Eu lembro quando o São Paulo jogou com o Corinthians, que o São Paulo ganhou o jogo. Eu falei assim: olha, eu acho que se o Luciano tivesse em campo não seria assim. Porque é um jogador que, falando Lento. de um jogador lento, que atrasa o jogo. Não dá para você fazer pressão com um jogador que atrasa o jogo, né? E ontem, assim, para mim ficou bem claro: não dá para jogar. Você pegar assim, ó, sacrifica o Lucas e deixa o Luciano. Não tem esse negócio de quarteto. Não tem, não tem, não dá para jogar. Não dá para jogar. Então, eu acho que isso é uma ideia que a gente tem que já abolir, né? O Dorival, acho que ele tem que pensar nisso. Urgentemente, ele vai ter que treinar esse time para jogar fora de casa de uma outra maneira. Não, outra E maneira. assim, Né? de uma maneira defensiva, Pois tá? é. Contra-ataque, jogue com três zagueiros, sabe? Todos os zagueiros do São Paulo acho que têm condições de jogar hoje, sabe? É uma parte que assim que gera menos preocupação. É, Outra coisa, né? Se realmente está com problema, o Caleri, ele não tem que jogar. No começo do ano, o Alisson estava com problema. Enquanto ele não se sentiu bem, se ele não se recuperou, ele não jogou. Ele perdeu a pré-temporada. E hoje, por mais que muito torcedor xingue e tal, é um dos jogadores que mais respondem bem. Ontem, ele jogou por três naquele meio-campo, porque o Pablo Maia estava muito mal. E é uma outra coisa que tem que se conversar, né? Depois que o Pablo Maia voltou, aí da questão da morte do pai dele, teve uma virose. Eu acho que também é outro que tem que se conversar para ver o que está acontecendo com ele. Não pode chegar e falar assim, né? Como o Dorival falou na entrevista ontem.
Ah, mas eles são profissionais, eles sabem distinguir o pessoal do profissional. Não funciona assim. Um cara que está com uma cabeça ruim na vida pessoal, ele vai render no trabalho. E esporte de alto rendimento, como é o futebol, os caras têm que estar 100% focados naquilo. Então, pessoal aí reclamando do Rames, eu acho que, meu, Ah, o Ramos perder pênalti faz parte, faz sabe? parte. Não, Eu, não, eu, eu, não, não, é, sabe? Tudo bem, eu acho entendo os argumentos que falaram assim, ah, mas ele foi contratado para esse tipo de lance e tal, mas acontece com tem, qualquer um, tem. acontece com Acontece com qualquer qualquer um. um. E assim, eu não condeno já, sabe por quê? Primeiro, acho que tem até um vídeo passando na internet aí, mostrando aí que houve uma falha, né? Que ele pisou, a bola deu umas, parece que subiu, bateu no pé dele e foi para fora. Enfim, não importa. A questão literalmente que se tem que entender é que, meu, eu não vou colocar a culpa no Rames. Eu não vou, cara. Eu não vou. Apesar de você ouvir, por exemplo, aí os rivais, né? Você ouve aí brincadeira, cacete. Eu fui na escola hoje, todo mundo falando, né? Enchendo o saco, brincando. Ah, a questão do Rames, enfim, tal. Cara, eu não culpo ele. Sinceramente, o São Paulo teve 90 minutos para tentar fazer 2 gols. Entendeu? E eu não culpo o Rames. O Rames entrou no jogo, a partir do momento que ele entrou, o São Paulo melhorou. Entendeu? Sim, E, sim. e é um fator claro. O São Paulo não teve poder ofensivo. O Caleri não dominou uma bola já. Não, jogou muito mal. Perdeu Ele, um gol ó, lá que não. exato, ó, eu Desculpa, vou, pelo amor de desculpa. Deus, mano. Então é um gol, ó, primeiramente, vamos lá. Você é profissional e você é contratado para ser aquele cara. Um atacante, ele é contratado para ser atacante. A função do atacante é o quê? Colocar a bola dentro do gol. Esse é o principal ponto. Não adianta eu ter um atacante, e assim, eu tenho uma admiração, eu gosto do Caleri e tal, só que eu não vou passar pano para ele, não. E eu vou falar a real. Eu não posso ter um atacante que faz um gol a cada 10 jogos, ou a 15, ou a 20. Não adianta para Não mim, dá, não dá. entendeu? Não dá. Isso para mim não é satisfatório. Realmente é uma situação muito complicada para mim. Agora, eu preciso de um jogador decisivo. Eu conto alguns lances. Teve um lance lá que ele foi tocar a bola, ele pega a bola porque ele tem essa mania de pegar a bola e não chutar a bola no gol, é querer sempre tocar, sempre tocar. Ele pega, toca a bola, bate no zagueiro, volta para ele na cara do gol, enfia uma bica na cara do goleiro. Esse é o primeiro ponto. Certo? Que foi o lance do Calé. Outro ponto. Aquele lance que ele domina e ele vira e ele chuta no gol, na mão do goleiro, você pode perceber, ele não dominou a bola. A bola passou Não, por a bola baixo da escapou perna dele. dele, escapou dele, girou. Porque ele não dominou uma bola. Toda bola que foi para ele, toda bola que ele tentou dominar, a bola batia nele como se fosse uma mureta. A bola batia, espirrava e voltava para fora da área. Ele não teve um lance. E depois o lance crucial, que foi embaixo do gol. Não pode perder. Ele o gol. Ele não pode Sim. perder esse gol. Ele não pode. Ele foi contratado para isso. Não me interessa. Aí vem a questão assim de alguns jogadores. Eu vi um ex-jogador, eu vi, por exemplo, alguns jornalistas, alguns torcedores falando assim: o Caleri tem crédito. Desculpa, mano, não tem crédito coisíssima nenhuma. O que Assim, ele tem crédito, para mim ter entendeu? crédito é Ganhar ter título. título. Ele não ganhou nenhum Lógico, título com São Paulo. não tem Nem um. naquele Campeonato Paulista lá que São Paulo ganhou, ele tava, né? Que Exatamente. aí podia usar esse argumento pro Luciano, né? Que É, também, assim, né? No final do jogo chora, mas durante o jogo não joga merda nenhuma também, exatamente, né? exatamente. E a questão aí do Caleri, né? Não sou eu que estou falando, é só você pesquisar estatística. Esse ano, ele jogou, ó, eu tenho a estatística aqui, só para vocês verem. Ele jogou 11 jogos de mata-mata pelo São Paulo esse ano. 11. Ele tem um gol, zero assistências. É isso, entendeu? É, Então, é um atacante, é um camisa 9 já para quem a gente está aí falando. eu vi muito jornalista argumentando assim: mas o gol do São Lourenço foi ele que fez.
O primeiro gol dele em mata-mata esse ano. Ele é o centroavante, ele é o jogador, bem ou mal, a gente tem que colocar isso. É o jogador mais bem pago do time para Sim, fazer um gol. Aí fala assim, ah, sim. mas fez gol contra o Santos. O Santos tá morto naquele jogo. Hum. O David, se estivesse jogando na posição dele, ia fazer os gols também, entendeu? E assim, e aquilo que eu falei, né? Eu já comentei com você nos vídeos aqui antes. Meu, olha quantos meses ele levou para passar o Galopo, que já faz 5 que não joga, Exato, sabe? exatamente. Agora ele e o Luciano passaram. Então, tem alguma coisa errada. Porque o São Paulo não é o time que faz menos gols no Brasil. Não é. E assim, aí eu falo, é que o torcedor, eu entendo muito, eu também sou. Por isso que eu não sou de idolatrar jogador. Eu não sou. Porque você começa a idolatrar, você começa a ver coisas a mais do que o cara realmente é. Porque é isso. O Caleri, se ele fosse tão acima da média, ele ainda estaria na Europa. Ele não jogaria só na Europa, praticamente a carreira da Europa dele lá durou 5 anos. Em 4 anos, ele jogou em 4 times da Espanha que foram rebaixados, certo? Porque assim, é muito fácil ficar justificando, ah, a bola não chega para ele. Centroavante bom, filho. A bola chega poucas vezes, o cara tem que fazer gol. É, Aí tentaram comparar ele com o Luiz exatamente. Fabiano, não tem comparação. Não Olha a tem. quantidade de gols que o Luiz Fabiano fez com a camisa de São Paulo. Olha a quantidade de gols que o Caleri fez, sabe? Então, assim, um jogador bem pago, que a torcida considera ídolo, não resolver, tem alguma coisa errada, Coisa errada. sabe? Eu acho, eu sinceramente acho que precisa se colocar muito a cabeça no lugar, precisa se refletir muito, porque é o seguinte: São Paulo tem uma decisão, é para salvar o ano, Sim. entendeu? É para salvar o ano. São Paulo tem uma decisão na Copa do Brasil, é um jogo dificílimo, dificílimo, certo? Mesmo o São Paulo decidindo em casa, vocês viram com a LDU, É, isso foi na hora do isso, jogo. isso aí não é Entendeu? garantia de Não há nada. garantia nenhuma. Então, assim, são situações complicadíssimas. Então, São Paulo tem esse jogo para tentar salvar o ano. Então, é assim: precisa se colocar a cabeça no lugar e refletir. Não coloque as questões de achar que o Morumbi vai salvar a vida sempre. Não vai. Não Isso deixa vai. bem claro. Porque, assim, se a gente pensar, por exemplo, o pessoal tava, eu tava comentando com alguns São Paulinos, aí tava lá, falou assim: ah, o Dorival colocou agora um monte de atacante, agora vai, contra a LDU. Eu falei assim: tá, contra o Bahia ele colocou um monte de atacante, contra o América Mineiro ele colocou um monte de atacante, contra o Atlético Mineiro também ele colocou um monte de atacante. Não, E isso agora aí não contra a existe. LDU ele colocou um Ó, monte de atacante. é, Funcionou o quê? pessoal, isso é uma coisa Entendeu? assim. Aí é você ser muito raso no futebol. Não adianta você ter 10 atacantes lá na frente se não tem alguém que faça a bola chegar para esses caras. Não adianta você ficar chutando bola para a área, esperando cabecear. E o São Paulo é muito ruim em jogo aéreo. Muito ruim. Porque, assim, o único cara que tem eficiência no jogo aéreo do São Paulo se chama Arboleda. Foi ele que Poleda. fez o gol ontem, e assim, e na defesa ele ganha quase todas. São Paulo é muito fraco no jogo aéreo, sabe? E de vez em quando o Caleri, porque o Caleri ajuda muito mais na defesa do que no ataque, na bola aérea. Porque você não vê ele fazendo um gol de cabeça toda hora, assim, um dia sim, um dia não. É o negócio. Exatamente. Né? E assim, Então, são alguns lances, assim, são poucos. e assim, não é que aqui a gente está fazendo campanha para o Caleri ir embora, Não, nada disso. Mas não é isso. assim, a torcida também tem que medir essa questão de achar que o cara tem que ser protegido. Eu acho que não. Aqui sempre foi, desde o primeiro dia desse canal. Ó, jogou mal, vai ser criticado. Jogou bem, palmas pro cara. Mas aqui, assim, eu não torço para jogador. Eu torço para o São Paulo, É lógico. certo? Então, eu já falei isso. Não torço para jogador, não torço para torcida, eu torço pro São Paulo. E, assim, não é o primeiro jogo decisivo que o Caleri joga mal, que o Luciano joga mal. Pô, parece que o pessoal esqueceu ano passado.
Ano passado, olha como o São Paulo perdeu do Del Valle. Olha como o São Paulo foi eliminado do Flamengo para a Copa do Brasil. Vê se o Caleri fez gol. Pois é, pois São Paulo é. fez um gol no Flamengo, eu acho. Foi do Nestor, Foi. Foi o Nestor, no não Morumbi. foi? Então, Foi ó, o. essa que é a grande questão, pessoal. É isso que você tem que entender. Você pode gostar de jogador, tudo mais, pode achar legal, bacana. Ele pode ser uma pessoa legal, bacana, mas espera aí. Se o cara joga, ó, ele é pago para decidir. E eu falo, torço muito para que ele não esteja com depressão, que a vida dele se coloca. Mas assim, é, teve gente que fala assim, agora fica criticando, vocês estão criticando uma doença, ninguém está criticando doença. Eu só acho assim, se o cara, ele tem a condição de falar assim, eu não estou bem, então eu não vou jogar. Eu tenho certeza que o São Paulo não ia obrigar, colocar ele na marra, não, você vai jogar de qualquer jeito. Não vai, não vai. Então, aí algumas pessoas se compararam, né? Mas se eu no meu trabalho falar que tenho depressão, eu tenho que trabalhar de qualquer jeito. Sim, a gente que é trabalhador normal tem que fazer isso. É, Não dá para a gente existe uma chegar na instituição que diferença, a né? gente trabalha e falar assim, ó, eu tô mal, não vou trabalhar hoje. Não vai, não vou falar, certo? Então, essa que é a questão. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, Não. certo? E assim, Ali era um jogo totalmente decisivo, né? Era um jogo que precisava-se dele, porque precisava-se fazer gol. Então, assim, era uma. Eu entendo. Ah, eu quero ir para ajudar. Mas não ajudou, cara. Você já jogou, exatamente. entendeu? Aí também aí a gente entra na outra questão do treinador. O treinador não pode chegar e falar assim, eles conseguem, eles são profissionais, eles conseguem distinguir. Não, não Meu, o consegue. cara vai falar, ele não vai Tem que pedir para ser ficar humano, fora, primeiramente. mas você tem que reparar, né? Isso faz parte do treinador. Como o cara tá no treinamento? Como que tá o comportamento do cara? O cara tá meio murcho lá, sabe? A gente é ser humano, né? E Então, esse é o ponto que eu acho que precisa se colocar. Mas assim, é muito complicado porque assim, o jogo em si, ele não, o São Paulo realmente não foi bem. E eu não. acho que o Dorival é o seguinte, o Dorival ele tem que analisar como a LDU joga fora de casa. Olha só, ele não é o time, ele não vai, por exemplo, para querer se impor na casa dos caras. Você viu como que é as Não, coisas? mas nenhum É um time jogo. minimamente É, treinado pensa nisso. pensa, porque assim, você pensa, né? A gente analisa. Porque a LDU, poxa, o time era, tem suas limitações técnicas lá, mas você via uma situação, o time era bem treinado da LDU. E eu vou ter que colocar isso, porque a bola não queimava na perna dos caras. O São Paulo não Não, pressionou durante o primeiro tempo. não, e assim, aí é o que eu falo. Aí ele não gosta que se fala isso. Essa é a diferença de um técnico brasileiro para um técnico estrangeiro. O técnico brasileiro, ele acha que ele tem um modo de jogar dele, deu certo, então vai sempre usar esse modo. Porque vai dar certo sempre, porque já deu certo. Porque aqui no Brasil não tem aquele negócio quando o cara tá bom. Mas ninguém esquece de jogar. Não é isso, meu. É que às vezes o jeito que você joga, o jeito que você treina, já foi superado. Não é questão de esquecer, é que você não evoluiu, entendeu? Então, aqui no Brasil é cheio dessas desculpas. É só olhar. Olha os times que têm técnicos estrangeiros. Olha como eles jogaram fora de casa. E times que têm um conjunto melhor do que o São Paulo. Olha como os caras jogam. Repara, repara o Inter lá, que é um time, vai, mais do nível do São Paulo. Repara como eles jogaram na altitude de La Paz, que é bem pior. Porque o Dorival ontem usou de justificativa isso, né? Jogar na altitude e tal. Essa desculpa não cola para mim. Não Desculpa. cola, lógico que não, Não lógico que cola. Porque é isso. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço essas mesmas desculpas. E o engraçado, é só brasileiro que se afeta. Eu não vejo argentino, time argentino. River Plate jogou lá. Eu não vejo desculpa de altitude. Não vejo time uruguai dando desculpa. É só brasileiro que usa essa desculpa. E se afeta tanto assim?
gasta tanto dinheiro, por que não faz pesquisa para ver como que é o jeito mais adequado? É, e, Ficam é tentando, lógico, sabe? vem, E assim, vem, faz tão mal que demorou para voltar de lá. Aí isso eu não entendo. Lá é um ambiente tão ruim que para jogar com a América, chegou sábado à noite. Ficou vários dias lá no Equador. Mas não é tão ruim lá o lugar? Se é tão ruim, você cai fora logo. Acabou o jogo, você pega um avião e vai embora. Então eu não entendo. Eu realmente não entendo isso. Certo? Então, eu acho assim, ninguém quer demissão de ninguém, mas assim, eu acho que a pessoa tem que, né, reformular algumas coisas. eu Porque, acho de que novo, assim, ontem, aquela mesma porcaria de desculpa. Ah, mas contra o Corinthians jogou bem, fora de casa. Perdeu o jogo, porra. toda vez Ué, Aí, ou se não, bate é naquela tecla do cansado de ouvir Palmeiras isso. ainda. Que já tá mofado já essa desculpa. Olha, e os outros jogos, meu? Quantos perdeu aí fora de casa? Aí vem com essa desculpa e acha que não tem que mudar nada, Não, sabe? não ganha um jogo fora de casa. Ó, não ganha um jogo. Sabe? Perdeu E acha contra que o tá certo, acha que Cuiabá, tá bonito o entendeu? negócio. Não, Para, meu. é inacreditável. Vai, joga com o São Lourenço lá, perde, você entendeu? Vai jogar meu, Não, qualquer ó, lugar que for jogar, América, qualquer, Cruzeiro, qualquer lugar. Cuiabá. Meu, Meu, a gente vai ficar até amanhã falando de jogo que o São é, Paulo porque é perdeu fora. inacreditável. Toda hora é essa desculpa, meu. Aí pensa, vai jogar no. Ah, vamos jogar no Morumbi, a gente tal, a gente reverte. Ah, a torcida incendeia. A torcida ontem fez o papel dela, ela ficou lá, mesma coisa pelo Corinthians, a mesma situação. Fizeram o corredor lá, gritaram, batendo no ônibus, com bandeira, com É, fogueirão, mas, meu amigo, tal, e não sei torcida o não faz quê. gol, meu. É, Torcida não pois faz é. gol, não. Aí, aí eu vejo, não, porque eu vi a entrevista depois do Corinthians e falei, nossa, a torcida incentivou a gente de uma tal. Eu não vi ontem. Essa questão de falar, vamos jogar e que não sei o quê. Meu, o primeiro tempo parecia um jogo de liga. Parecia um Sim. jogo de liga. Entendeu? Não parecia um jogo de Copa mata-mata, cara. Era um jogo de liga, Não. um jogo E totalmente assim, nos apagado. dois jogos praticamente, o técnico da LDU encaixotou o Dorival. Não O questionou. Dorival não muda Aliás, nada. Por que que o mudou primeiro jogo ontem? era para tomar um Mudou porque sapê com expulsou o uma cara goleada. lá. Porque se os É, caras não tivessem nenhum expulso, corria o risco do São Paulo perder ontem também. cara, realmente. Entendeu? Realmente. Corri o Então, risco. meu, eu acho que tem que reformular. E assim, parar com essa arrogância de, o meu método é bom, não. Seu Dorival, sabe o que você tem que fazer? Você vai jogar com um time que você não conhece, você vai assistir jogo dos times. Vai ver como o cara joga. Ó, Vai ver pelo como amor os de caras Deus, treinam. meu. Todo mundo Ó, sabia. Jogo da LDU tem um monte aí. Foi do Ó, grupo do ó, Botafogo. Foi os do caras grupo do sabia, os Botafogo, caras meu. sabiam, Japa. Era quatro, os caras jogaram 4 meses, 4 vezes, bem, enfim. Os caras só tinham 4 derrotas no ano fora de casa, 4. E Não, assim, é. é uma coisa que os caras tinham que ter noção, você entendeu? E se o cara sabia disso, o cara tem que falar assim: opa, pera um pouquinho, eu não posso ir lá jogar aberto, por exemplo, e esperar o time chegar e meter uma goleada. Porra, era no primeiro jogo, era 10 minutos, já tava 2-0 pros caras, meu. Sim. Entendeu? Não, Então aí é que eu não dá para falo. entender. Tudo errado essas Tudo táticas. errado, Aí tudo alguns começaram a errado. alegar, não, porque o time também não tinha perna. Mas Não, peraí, não, então. não, isso é de Peraí. Então, chaveco. por que que botou os caras contra o América? Não, Botou, pois é. leva, viaja com todo mundo. Por que que E não mandou tomou os um caras, sapeco do América com um a menos, entendeu? sabe? Então, assim, ó, tá cansado os titular? Então, contra o América, não fica nem no banco. Já volta para São Paulo. Os caras ficaram lá, entraram em campo. Ah, aí, desculpa. Ou eu que sou muito idiota, que não tô conseguindo Bom, enxergar o raciocínio, ou a coisa tá errada. exato, Simples exato, assim, né? exatamente. A gente vai falar das notas aí. Vamos mostrar as Ah, notas, então. então vamos ver as notas aí. Que também, né, não dá para falar muita coisa. Já falamos bastante já, né? Ó, vamos lá então. Rafael, ficou com 4. Assim, vamos durante o jogo. Ainda fez defesa ainda. Já fez Os caras defesa. acertaram o gol várias Sim. vezes.
Ó, É. é uma coisa, né, Japa, que eu só queria falar. Porque, assim, o Rafael é um goleiro que acho que a gente acertou já há um bom tempo que o São Paulo queria um goleiro e nós conseguimos um bom goleiro. Acho que em jogo, beleza. Mas, cara, sinceramente, não dá para depender do Rafael para catar pênalti, Ah, cara. não. Mas Entendeu? assim, agora eu Não vou dá, falar, mano. vou dar um outro ponto de vista. Não dá para depender de goleiro nenhum. Porque assim, primeiro, você tem que acertar todos os pênaltis. Aí depois o goleiro pega. Mas, de fato, eu acho que o treinador de goleiro tem que dar uma alertada. Porque assim, três, ele cai do mesmo jeito. A única que ele caiu bem era impossível de pegar. Que foi a que bateu na Exatamente. trave lá. Porque aquela ele pulou direito. Mas assim, Exatamente. toda hora pular pro mesmo canto, os caras olham e falam assim: opa, meu, o cara tá dando canto lá, meu, vou chutar no outro. Então, né? E assim, não sei nem se vai dar para muito corrigir essa questão dele, porque ele já é um cara já de mais de 30 Já, anos, né? cara. Então, esse negócio que é difícil. Mas, é o que eu falo. Não dá para também apontar o cara como culpado. O culpado Não, não dá, não dá, não né? dá. Porque assim, uma roubada em Quito. Aí, né, não dá para ter o cara. Não, é claro que sim. Isso falei. Então ficou com quatro aí. O Rafinha, foi aquele jogo nem fu nem fá de sempre. Nem foi ótimo, mas também não foi uma catástrofe como foi no outro jogo, né? Certo? Então, assim, é aquilo lá. Para esse tipo de jogo, eu não sei se é muito recomendável ele, porque precisa de gente que saiba atacar, que tenha vigor para atacar. Ele não tem, né? Certo? Eu acho que até poderia no segundo tempo tentar o Moreira, sabe? Fazer alguma coisa diferente e tal. Até o Natan lá na grossura, né? 5,5. Arboleda, esse sim tem crédito. Porque Esse esse tá tem. comendo o pão que o diabo amassou no São Paulo, ó. Anos. E assim, fez o gol e fez o serviço dele muito bem feito também. Vamos falar a verdade. Ficou com 8. O melhor jogador em Geral, campo. eu Do achei lado. uma temeridade escalá-lo, porque eu achei que ele não estava 100%, mas é que eu falo. Aí que também se percebe algumas coisas. Ele fez um bom jogo e dá a cara para bater pênalti, né? Sim. Porque tava machucado, cara. E mesmo E assim, bateu, vai lá e dá a cara para bater para e bateu muito bem. certo? Então, nessa questão da personalidade, a gente tem que aplaudir. Ficou com 6. O Wellington, assim, é, ele erra muitos lances. Isso é um fato. Mas é que eu falo, é outro que não se omite também, sabe? Tá lá esperando bola e os caras assim, várias vezes ele tava livre e não, e fica lá aquela lenga-lenga de ficar tocando no meio e tudo mais, e o cara lá na ponta, É, pedindo bola, né? é. Então, O que me mata no Wellington é realmente isso é fato. Mas o que me mata no Wellington é que às vezes ele parte para a jogada toda vez. No jogo, principalmente, ele partiu. As 4 vezes que ele partiu, ele perdeu no corpo com o cara. As não. quatro E vezes. assim, aí eu falo, é um cara que ficou parado há muito tempo. Para mim, ele dá mostras de esgotamento físico. Eu Porque também percebo. ele tá jogando todos os jogos, recém voltando aí de uma lesão grave, dá para perceber que, né, tá no limite. Tá no limite. Então eu não culpo por muita coisa, porque assim, Não, também não do culpo, lado não. dele, não se cresce os caras também. São Paulo não É, sofre muito ataque do lado dele. não, não, do lado dele, não. Então também tem essa questão. 4,5. Pablo Maia, jogou Nossa, mal, tudo desastroso. bem? Essa virose aí foi forte, hein? Nossa senhora, como Desastroso. jogou mal. E quando apareceu, né? Porque praticamente não apareceu, Não né? apareceu no jogo. Não, Então, eu, meu, eu, eu ouvi dois lances dele. Acho que um que ele deu uma entrada num cara lá e o outro que ele foi substituído. Que então realmente assim, dá para. muito mal. Muito mal. Espero que ele consiga se recuperar, tudo mais, né? Que a cabeça dele seja boa mesmo. Mas a gente torce para que ele melhore aí, porque foi mal também. Ficou com 2. O Alisson, é o que eu falei. Por ele foi o meio-campo do São Paulo. Ele Foi. marcou, ele Até depois correu, está no jogo. ele tomou a butinada lá do cara que gerou a expulsão, bateu uma bola na trave. Aí o pessoal ainda reclama dele, meu, o cara se desdobra. É. Ele é bom tecnicamente? Não, mas se Não, desdobra o cara, sabe? desdobra. Não dá para jogar com todo mundo técnico. Tem que jogar, tem cara para fazer isso, para correr.
Porque tem alguns senhores lá, fica parado lá na frente, lá esperando, né? Ou fica tentando driblando para trás, né? Então, eu acho que vamos ser mais inteligentes nas críticas aí a alguns jogadores. Então, ficou com 6,5. O Nestor, assim, teve gente que fala assim, mas o jogo não foi tão ruim. Mas foi ruim, Não. não produziu, sabe? Você sabe o que que o Nestor demonstrou? O Nestor demonstrou aquele jogo já, porque a gente sempre fala aqui no vídeo. O jogo fora de casa. Aquele jogo É. que, por exemplo, o Nestor parte para. Ele vai alguma coisa, ele não consegue, ele não ganha uma dividida. Não, não ganha Uma. uma. E Não ganha assim, uma. ontem, muito mal. Já era para Nossa, ter sido substituído no no intervalo. intervalo. No Então, intervalo. eu não sei porque essa insistência doentia Não, tem nele. uma coisa que é Ficou inacreditável. com 3. Luciano, se destacou muito mais por chorar no final do jogo do que. Porque, assim, Nossa, aquele como, joguinho de, como assim, é lento. como Meu Deus mata contra-ataque. Os do caras céu. correndo, aí segura a bola. E volta a Como bola é para lento, Arboleda. lento, E lento. quer, e Meu quer Deus dar do uns céu. dribles. Aí reclama, lance que não tem que reclamar. Ah, meu, sabe? Eu falo. Ou ele joga mais avançado, tem que proibir esse cara de chegar no meio-campo. Porque se ele Não, pega a bola, já deu ruim. Sabe? O que o Lucas dá de dinâmica, o Luciano tira. Por isso que não dá para jogar tirou, mais. tirou, tirou. Entendeu? Por isso que eu falo, o Rato é ruim? É ruim. Mas pelo menos esse tipo de falha ele não comete. Dá rápido, dá Sabe? mais, Corre para mais frente, meu amigo. habilidade. Corre É, para dá mais frente. habilidade, Entendeu? realmente. Nossa. Então, Luciano, eu falo, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência. Não, eu não tenho Porque também. assim, fez um bom lance lá no primeiro jogo. Tá. Aí você vê o acúmulo de jogos ruins, Não, não mas compensa. Não compensa. Ficou com um. o cara. Não, eu. Enfim, vamos pra lá. Deixa. O Lucas, é o que eu falo. É o respiro que São Paulo tem, sabe? Olha, eu, É, eu fico pensando, Japa, se ele não viesse. sim. Não, Porque eu eu fico pensando vou te o que falar, que velho. ele pensa quando vê algumas jogadas. É, Porque ele pensa assim, onde foi que eu me meti? porque, Né? cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Não. Eu me compadeço da situação dele, porque jogar com alguns caras aí tá difícil, né? Eu fico com 7. Caleri, acho que a gente já falou o que tinha que Já falar. falou tudo. Tem que falar. Meu, não dá. Não dá pra você chegar e falar assim, nossa, tal. Meu, não jogou nada. Aí alguns ainda, eu vi alguns jornalistas dando mérito. Ele foi o primeiro a bater pênalti. Pelo menos, né? Porque depois do jogo horrível que o cara fez, o cara tinha que ir lá e bater o pênalti mesmo. E, Né? para fazer o zero dele ser mais zero mesmo, é só ele perder, porque o resto ele não É, fez nada. porque assim, não dá. É o que eu falo. É o que eu já falei uma vez e já fui criticado, já fiz comentário lá, até em outros canais aí. É, meu, é um cara que tromba, fica impedido, é, corre, que nem tá correndo tanto, vamos falar a verdade. Não tá Não dando tá. combate assim, né? Tromba mais um pouco, tenta passar a bola, Pronto. aí depois ele faz gol. É Então a isso. última É missão isso que dele é ele faz. fazer gol. Então não É, dá, né? é isso. E ó, ele é o 9, né? Ele é o 9. É, Ele foi e eu contratado para ir. falo, eu sou da época que centroavante, primeira coisa, faz gol, depois faz o resto. É. A primeira coisa Eu, faz eu gol. penso, eu penso em outra, tipo assim, se colocar em qualquer profissão. Eu tenho um porteiro. O porteiro ele faz. Ele é mecânico, ele é eletricista, ele é não sei o quê, ele é não sei o que lá. E quando alguém precisa ele averiguar a portaria, ele não está lá. Sim, Então, peraí. é É essa isso. a função do Caleri. Essa é a função Sim. do Caleri. Então, zero e assim, a gente tem que ser justo. Rato, ele entrou, deu uma melhorada lá no lado direito, né? Ficou mais vivo o time, pelo menos. Mas, né, bateu o pênalti bem e tal. Mas não, né, não conseguiu produzir muito. 5. O Rames. Eu acho que ele entrou bem no jogo. Entrou muito bem. Ele deu a assistência, né? E teve a Melhorou, melhorou. fatalidade, né, de bater mal o pênalti. Mas é o que eu falo. Entre o Rames e o Luciano hoje, eu prefiro o Rames.
É lógico. sabe? Que pelo menos faz a bola chegar em algum lugar, O Japa, né? ele não errou um passe. E os, Sim. pa e os passes dele não foram para trás. Não, Ele pode ver. Os lances essa que é a dele foram questão. todos para frente. Assim, visivelmente fora de forma ainda, tudo mais, mas eu acho que, assim, entre ele e o Luciano, eu prefiro bem mais ele. Então ficou com 5,5. E o Michel Araújo, né? Entrou na lateral esquerda lá, porque o Wellington, né, já estava no limite também lá, né? Meu, tentou alguma coisa tal, mas é isso, é um jogador que oscila muito, né? O 5. É um E o jogador que Dorival Júnior, vai muito depender. mais pelo primeiro jogo, Muito mais ficou pelo com primeiro jogo. zero, que assim, No primeiro vai na jogo. conta dele. Que É, foi ele que escalou aquele time lá, que fez aquele exatamente. papelão no primeiro tempo lá do. O papelão, o jogo foi 180 minutos. O jogo foi 180 minutos. Então, é zero pro cara. Porque, pelo amor de Deus, o Não, cara, o jeito que não, escalou o jogo, o não, primeiro não jogo tem, foi um não absurdo. tem Então, comentário, né? para E mim, assim, ele só poderia ganhar ponto, né? Acho que isso ficou claro entre nós dois aqui, né, já? Eu acho que para todo mundo que assiste o canal, depois qualquer coisa deixa o comentário aí. Mas para nós ficou bem claro aqui que é o seguinte: não jogou mal, escalou mal, pessimamente o primeiro jogo, a obrigação era se classificar. Não se classificou, é zero, irmão. É zero, assim, não tem como. porque assim, tem que ter responsabilidade, tem que ter, cada um tem que ter a sua parcela disso, né? É aí. Então, assim, não dá para execrar o time todo, porque alguns fizeram o que dava para ser feito, mas outros, infelizmente. Então, assim, é o que eu falo. Resumindo aqui para a gente terminar o vídeo. Torça primeiro para o São Paulo. Jogador ganhou, jogador fez muito, foi campeão. Aí você pode falar de jogador. Porque assim, esse papo de mas não pode, agora ninguém presta. Aqui a gente não tá falando isso que ninguém presta. A gente está falando de fatos. Do Caleri são fatos. Eu dei a estatística aí. São fatos. O Caleri nunca fez um gol na Copa do Brasil. Olha isso. E o São Paulo pegou já times, né, fáceis de fazer gol, vamos dizer assim, né? Ele fez esse gol na Sul-Americana. O Caleri, ó, se eu muito estou enganado, ele não tem nem 15 gols esse ano. 15 gols. A gente está em setembro. Como um artilheiro, maiores salários do time, né? Atacante do time, tem tão pouco gol. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Camisa 9 ter pouco Você gol. pode gostar da pessoa dele. Para mim, eu acho que ele deve ser um cara super gente boa, sabe? Que tem vergonha na cara, isso tudo. Mas, Deve ser um cara bom de equipe, deve ser um cara bom, sim, o cara vai lá mas assim, treinar, tem uma tal, coisa deve que a ser gente legal, mas sempre tem que colocar: fatos são fatos. é isso aí. Ele não é um jogador decisivo. Até hoje, ele não é um jogador decisivo. Não Aí você é. vai falar assim: mas e se ele fizer gol contra o Flamengo lá? Ele Ué, passa foi a mais que fazer. obrigação. Desculpa, mas foi mais que E aí, obrigação. mas aí você pode falar que ele é decisivo. Porque para mim, jogador decisivo é um jogador nos jogos ruins, onde o negócio tá feio, o cara vai lá e faz uma coisa. Por Exato. exemplo, eu posso falar, nesse ano, em tão poucos jogos, o Lucas já foi mais decisivo que ele. Foi mais. Ó, o Lucas ele fez um gol contra o Corinthians, mata-mata. Fez esse gol que o São Paulo chegou vivo contra a LDU e fez um gol com o Flamengo fora, jogando com time reserva. Ele fez o gol. Ó, 3 jogos já. Quantos jogos o Lucas fez pelo São Paulo? 5, 6? Em 3. Ele já. Agora me fala, 3 jogos que o Caleri foi decisivo. Jogos grandes. Aí eu falo um. Ele fez o gol contra o São Lourenço. Legal. Agora me aponta mais 2. Porque contra o Palmeiras, ó, ele não jogou o primeiro jogo praticamente, né? Ele não jogou. Contra o Corinthians, no primeiro jogo, ele saiu machucado. No jogo contra o Corinthians da volta, que o São Paulo jogou muito, ele foi abaixo do time inteiro.
No segundo jogo contra o Palmeiras, quem fez gol foi o David, né? Não foi, né? Não foi o Caleri, foi o David. Ah, foi o Caio Paulista que fez gol. Ah, é, jogo de primeira fase sul-americana, me desculpa, não é decisivo. Ah, Água Santa lá, não fez gol contra o Água Santa. Quando o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista. Se você achar que aquilo é um jogo decisivo também. Contra o Ituano. Aí, Copa do Brasil, né? Ele nunca fez gol na Copa do Brasil, então vou falar que todos os jogos da Copa do Brasil não fez gol. Entendeu? Então, assim, É, beleza, pode gostar, mas é o que eu falei. Fatos são fatos. Tá? Ninguém aqui quer que ele seja mandado embora, que ele seja execrado, mas é isso. é isso. Ele não é decisivo. É isso. Simples assim. Se atenha a fatos. Porque também agora, ficar nessa dialética que, ele fez o gol de São Lourenço, tá? Em um jogo. Quantos jogos decisivos o São Paulo não fez esse ano? Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Eu posso fazer um negócio muito bom um dia, mas em outros 40 dias eu não fiz nada. Sabe? Uma coisa assim, eu já trabalhei em escola assim. Tinha um professor que falava assim: nossa, a aula do professor é show um dia, né? Só que o cara faltava 3 semanas seguidas. Fala, adianta dar uma aula show e ficar 3 semanas sem ir? Não adianta. Não adianta, exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Agora, vai demorar para a gente voltar para falar de jogo em si. Talvez a gente volte para falar outras coisas aí e tudo mais, porque Foi adiado para o São o jogo Paulo, do né? São Paulo foi adiado. Agora, falei, é ruim isso, hein? Tudo bem, vai descansar, tudo mais. Depois, pessoal, São Paulo vai voltar, vai ficar todo esse tempo parado porque tem data FIFA. Vai voltar a ter um jogo contra o Inter e depois já é o primeiro jogo com o Flamengo. É. Será que ficar tanto tempo parado assim é bom? Porque, assim, pelo que estão dizendo, São Paulo e Curitiba meio que concordaram com essa anulação do jogo. Pelo que estão dizendo. Porque não podia jogar esse jogo para segunda-feira, simplesmente? Não, e o engraçado é que o jogo ficou para depois de 3 dias Do da jogo de decisão, volta. Que, da assim, decisão se caso do o São São Paulo. Paulo ganhar, se caso o São Paulo for campeão, vai estar os caras breaco nesse jogo. Vai ter breaco, E entendeu? se E se perder, vai estar perder, naquela vai estar merda. vai tá Ou seja, esse despido. jogo Curitiba, que poderia ser uma vitória, É, passou a ser bem arriscado o jogo, sabe? entendeu? E assim, É, eu bem, falo, eu sempre sou contra esse negócio de jogo para depois, porque muda a situação do time. muda. Um É mês uma, depois, enfim, a gente não sabe como que vai estar a fase desses times. mas E isso define campeonato. é uma questão Eu não vou ficar assim, comentando aqui o é, despreparo de uma organização do idiotice, Brasil, de segurança, de tipo, é uma CBF. porcaria, Porque enfim. isso aí sabe, pegar a mão e ficar batendo na ponta da faca, assim, sabe? Exatamente, Então, exatamente. nem vou falar. Então, pessoal, Bem, é isso enfim, aí. bora lá. A gente volta aí, né? Então, nessas semanas aí, talvez a gente solte aí alguns vídeos falando aí das notícias, atualizando vocês, né? Para não ficar o canal parado. E se inscrevam aqui, né? Comentem, compartilhem, deixem seu desabafo aí também, né? Porque foi difícil o negócio, tá difícil ser São Paulino, né? Tá difícil, o cara vai no estádio lá, tal, e tem que ver certas coisas, né? Para torcer, molecadinha lá chorando, né? E ó, se acostume a chorar, molecadinha, porque o negócio é osso, viu? E é uma coisa, né? Porque assim, né? A gente fala do São Paulo se o São Paulo fosse eliminado como o Estudiantes foi eliminado, a gente estaria falando de outro jeito. Sim, Mas, mas São Paulo não jogou esse jogo, então não, é por isso que a não, gente está. não é. Então, pessoal, a gente volta, e esperamos aí que as coisas melhorem para o São Paulo e que esse clima de velório que o São Paulo deixou ontem passe logo com boas atuações e logo, logo buscando aí esse título da Copa do Brasil, que vai ser difícil, certo? Então, pessoal, seja na derrota ou na vitória, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí.
Até Tamo junto. mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.